Esse choro não é de tristeza, tá? Não é. Qual o meu propósito? Qual o meu propósito aqui? Nessa terra, nessa vida? É falar do amor de Deus, é falar da bondade do Eterno. E eu dou graças a Deus que eu estou fazendo isso. Mas eu quero também falar para vocês sobre milagres. Que Deus, Ele não faz só... que os milagres que Deus faz, melhor dizendo, não é só quando Ele abre o mar vermelho, ou quando Ele faz leões jejuar, ou quando Ele faz a pessoa andar de volta, ou enxergar grandes milagres. Não são esses visíveis. Existem todo um mistério ao nosso redor, a qual Deus a todo tempo está nos livrando de coisas ruins, de más pessoas ou de acidentes a todo instante. E quando eu falo que milagres não é só esses visíveis, porque a nossa vida é assim, é dotada de milagres. Só que nós não percebemos. E pra gente perceber, temos que ser gratos a Deus. Quando a gente passa a ser muito grato a Deus, e eu falo isso muito, de muita gratidão. Quando a gente é muito grato a Deus, Deus passa a abrir os nossos olhos e a gente passa a enxergar melhor a nossa vida. Deixa eu lembrar aqui de um milagre, um dos milagres que Deus fez na minha vida. Um de milhares. Ai, não, veio tantos agora na minha mente, mas eu vou falar o da minha mãe. Esse é muito potente. Quero dizer, todos são. Mas um certo dia, a minha mãe, ela teve uma crise de alergia e ela também passou por um estresse muito grande. Meu pai tinha saído e ela ficou mais estressada ainda, e com isso ela foi piorando. E depois essa alergia fez tampar a garganta dela. Foi tampando. E aí ela, muito nervosa, muito estressada também, que juntou uma coisa com a outra. E ela pelejando depois pra respirar, não conseguia mais respirar. E ela, eu não tô conseguindo respirar direito. E eu, calma mãe, calma, vai dar tudo certo. E eu ali falando com Deus, eu pedi pra ela deitar na cama, ela deitou. E falei, calma mãe, fique tranquila. E eu ali falando com Deus, até que ela falava e não saía mais nada, não saía mais som. Depois ela foi adormecendo, ela não se mexia mais. Ela foi perdendo as forças. Falei, mãe, eu não respondia mais. Não sentia mais, como se minha mãe não estivesse mais ali. E eu falei assim, Deus, não leva minha mãe antes dela te servir. Quando eu falei isso, gente, minha mãe voltou assim. Mais cedo, minha mãe tava muito rouca mesmo.
E depois, antes, né, de tudo isso acontecer, e depois ela tava muito rouca, mais ainda. E muito rouca. E quando ela... E depois ela... Não sei o que, sabe? Muito rouca mesmo, mais ainda. Quando ela volta... Ela falou: minha filha, Deus me deu a vida de volta. Sem nenhum chiado na voz. A voz estava tão limpa, tão limpa, tão limpa, que parecia que ela não tinha nenhum problema de garganta, não tinha tido nada. Parecia que não tinha acontecido nada na vida dela. Ela tava com voz muito limpa. Gente, e ela falou pra Deus o seguinte. Ela disse, quando ela viu que ela tava perdendo as forças, que ela estava morrendo, ela falou assim: Deus, se o Senhor me der a vida novamente, eu irei te servir. E Deus deu a vida para ela novamente. Isso é um milagre muito grande. Eu não planejei, projetei falar isso aqui. Eu só simplesmente quis falar com vocês sobre milagres de Deus, sobre o quanto Deus é bondoso e o quanto precisamos ser mais ainda gratos. Essa história foi verdade, foi verídica. Essa história aconteceu com a minha mãe. E um detalhe na história, quando eu falei assim: Deus, não leva minha mãe antes de te servir. Minha mãe passou por alguns minutos ali, sem reagir, sem nada, de olhos fechados. E eu no pé, chorando, sentado na cama. Chorando, não em desespero, gritando, nada do tipo, mas eu estava chorando ali, quietinha. E fiquei repetindo isso. E ela retornou. Deus é bom a todo tempo. E Deus nos livra da morte a todo instante. Todos os dias, Deus nos concede o milagre da vida. Não só em momentos assim, mas quando a gente amanhece o dia e Deus nos confia mais aquele dia, isso não tem preço. Então isso é um milagre. Um milagre, um grande milagre. Gente, obrigada. Obrigada se você me ouviu até aqui, muito obrigada. E agradeça a Deus também pelos grandes milagres que Deus faz na sua vida todos os dias, tá bom? Minha mãe também relata que quando ela, no momento que ela fala com Deus, pede para Deus devolver a vida dela, ela disse que sente algo arrancando, sim. Aquela coisa que estava tampando a garganta da minha mãe, que estava impedindo, enfim, aquilo que eu não sei o que foi, porque minha mãe nunca mais teve uma crise como aquela. Graças a Deus.